hoje nós temos a proposta de trabalhar a estrutura organizacional. Bom, a estrutura organizacional, ela distribui funções, ela funciona como um mapa, né? Uma imagem que nos remete à hierarquia, à responsabilidade, à questão da competência, né? Por exemplo, do enfermeiro dentro do contexto de atenção básica, na rede hospitalar também, é claro. Então, de uma maneira geral, nós olhamos para essa imagem e nós começamos a pensar, né? Existem divisões, existem subdivisões, existem linhas horizontais, verticais. Então, existem várias possibilidades de desenho, de imagem. E o que é interessante é o que essa imagem traz para nós no nosso dia a dia. O que essa imagem impacta nas nossas ações, o que esse esquema, que a gente chama de organograma, mostra para a gente no nosso dia a dia. Nós somos uma profissão, né, e lidamos com tecnologia leve, tecnologia dura, nós lidamos com processos administrativos, nós lidamos com escalas, material, esses processos administrativos, se a gente for começar a destrinchar, existem pregões, licitações, auditoria, gestão de capital humano, nós lidamos com o cuidado propriamente dito, né, à população, mas uma coisa a gente não consegue fugir da nossa atividade, que é a relação interpessoal. Não existe nenhuma atividade que o enfermeiro execute que ele não tenha relação interpessoal. Ah, professor, eu gostaria de terminar minha graduação e mergulhar no mundo da auditoria, fazer uma especialização em auditoria. É uma pergunta muito recorrente que chega para mim sempre no início do ano. Ex-alunos me perguntando se eu conheço aonde oferece especialização de auditoria, enfim. Só que até nas nossas funções que têm um cunho mais administrativo, gerencial, que elas supostamente lidam menos no dia a dia do paciente, do usuário, nós temos a relação interpessoal. Para a gente até executar uma auditoria, nós temos que conhecer a instituição, conhecer os valores da instituição, conhecer a equipe que trabalha na instituição, quais são os processos, os protocolos. Nós temos que conhecer o paciente, né, porque nós temos que ir lá olhar o paciente. E na atenção básica, né, não é diferente. Nós também temos a relação interpessoal ainda mais aproximada. Por quê? Porque nós criamos vínculo com os usuários, nós criamos vínculos com a nossa equipe. É diferente um pouco da atenção hospitalar, onde às vezes o indivíduo trabalha numa terapia intensiva e o vínculo com ele é só da equipe, mais nada, né? O paciente é sempre entubado, ele não tem contato com o familiar, mas não importa. Independente do cenário, nós vamos ter essa relação interpessoal. E todo o processo de trabalho do enfermeiro, ele está vinculado sempre a uma instituição, ele está vinculado a uma hierarquia, ele está vinculado a responsabilidades, ele está vinculado à execução, à elaboração de cuidados e de processos administrativos. Eu falo muito de processos administrativos. Processos administrativos são todos esses conteúdos, e vocês vão ver mais no próximo semestre, que envolve a atividade gerencial do enfermeiro. Nós temos o processo de cuidar, nós temos o processo de administrar. Esses processos de administrar, que alguns chamam de processos gerenciais,
eles envolvem o cuidado direto e o cuidado indireto. Por exemplo, eu estou na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, sou enfermeiro e eu trabalho com aquisição de materiais. Eu trabalho com padronização de materiais. Eu faço um processo gerencial específico, mas que está ligado indiretamente ao cuidado. Então, ele é um cuidado indireto, tá? Porque eu não estou ali lidando com o usuário, com a população, com a comunidade, com o paciente, mas eu estou possibilitando que esse cuidado direto seja realizado. Então, assim, dentro dessa estrutura organizacional, ou seja, o que transpassa para nós como se dá a organização daquela instituição. Ela pode ser formal ou informal. Aí a gente lembra um pouquinho das teorias da administração, que vem com essa questão do pensamento, né, que leva em conta a informalidade e a formalidade nos processos, né, no dia a dia do processo de trabalho. A estrutura formal, ela sempre será planejada, formalizada oficialmente, sempre vai determinar quem faz, o que se faz e aonde realiza as ações. Evidencia relações de autoridade, poder, existentes dentro do sistema organizacional. O que isso nos remete? Tá? Quando a gente para pensar numa estrutura formal, é aquela instituição que existem delimitações específicas, tá? Da função de cada indivíduo. Por exemplo, a gente pega uma unidade de atenção básica e nós temos a estrutura formal. O que é a estrutura formal? Nós temos o diretor da unidade, nós temos a chefia de enfermagem ou a gerência de enfermagem e nós temos também a chefia médica, normalmente. Dentro dessas duas chefias, existem subdivisões bem formais e determinadas no plano de ação. A chefe da vigilância é responsável por organizar o serviço de vigilância epidemiológica, ela é responsável por oferecer à população atendimento epidemiológico, nos casos de doenças de notificação compulsória, nos casos de teste, ofertar o teste rápido de HIV e ST, manter a sala de vacina organizada. Então, essa é a competência dela. Ela oficialmente, ela está determinada assim. O que ela faz? Ela organiza todo o serviço. O que se faz? Ela vai, além de organizar esse serviço, ela supervisiona todos esses serviços para manter sempre uma qualidade da assistência. E aonde se realiza as ações? Dentro da unidade, mas sempre com a interface com a comunidade, com a população. Quando a gente sai de uma policlínica, por exemplo, e vai para a atenção básica, essa estrutura formal ela é reduzida. Eu estou falando da policlínica. Se eu falei atenção básica anteriormente, vocês me perdoem. Quando sai da policlínica e vai para uma atenção básica, essa estrutura formal ela diminui. Por quê? Existe o gerente da unidade, o chefe da unidade e as equipes. E o enfermeiro gerencia aquela equipe de técnico, né? Tem o suporte dos ACS, dos agentes comunitários de saúde, que não são da equipe de enfermagem, mas eles dão suporte a essa equipe. Né? E tem o médico responsável pela equipe. É uma estrutura formal muito menor. E, dentro dessa estrutura, como eu falei, a gente vai evidenciar a relação de autoridade e poder. Quando a gente passa por uma estrutura informal, o que quer dizer essa informalidade? São aspectos que não foram planejados formalmente, mas que emergem natural e espontaneamente das relações sociais entre as pessoas. Como se dá isso? E aí, por exemplo, nós temos na vigilância, do Largo da Batalha, serviços hiperdia, que é consultório de hipertensão e diabetes, que vocês já tiveram essa abordagem. Nós temos a sala de vacina, nós temos o teste rápido, nós temos as consultas ambulatoriais,
o teste do pezinho, o teste da orelhinha, a BCG, por mais que seja uma vacina dentro que está inserida dentro da sala de imunização, ela tem todo um tratamento e um cuidado diferenciado. Por quê? Primeiro, quem administra a BCG tem que passar por treinamento. E esse treinamento não é só teórico, tem que ter tantas horas de prática e ter executado tantas vacinas de BCG. Para você sair de uma sala de vacina de criança e adulto e ir para uma sala, de um serviço específico de BCG. Além disso, por que é específico? Eu acho que vocês devem lembrar que a BCG é um imunobiológico, né? É uma vacina que ela tem um tempo de vida curto. Então, a partir do momento que você abre aquela ampola, né, de BCG, você tem tantas horas para que você utilize aquelas doses. E são 10 doses que comportam cada ampola. Então, normalmente, nós temos dias específicos para que sejam realizadas a BCG. Se o fluxo for extremamente aumentado numa unidade central, você oferece a BCG todos os dias. Mas como é que se dá essa estrutura informal nesse momento? Por exemplo, nós temos campanha de vacina, a sala de vacina, a unidade está com uma fila imensa até a rua, isso a gente vê várias vezes nos noticiários, e aí temos um número bem grande de pessoas procurando uma determinada vacina. Seja sarampo, seja gripe, não importa. E aí nós temos uma enfermeira que é lotada no serviço de hiperdia. A gente sabe que o serviço de hiperdia, determinado dia da semana, ele tem um fluxo aumentado à tarde. Em outro dia da semana, ele tem um fluxo aumentado pela manhã. E tem aquele dia de semana que é muito tranquilo, às vezes não existe aquele fluxo contínuo. Então, um aspecto que não é planejado. Eu posso remanejar um profissional de um lugar para o outro. Eu posso mudar o atendimento de local, porque existem demandas da unidade. Por exemplo, se vocês lembram dos cuidados que a gente tem que ter com o ambiente, né, de saúde, todo ambiente de saúde, né, toda instituição de saúde, ela passa por desinfecção. Ela pode ser recorrente, que acontece ali no dia a dia, ou pode ser a terminal, que é quando faz todo o processo de limpeza da unidade, saem os profissionais, todo o chão, as paredes, os mobiliários, enfim, tudo é limpo de uma maneira bem criteriosa. E lá no Largo da Batalha acontece às quartas-feiras, por exemplo. Então, um aspecto não é planejado, eu retirar aquela equipe que trabalha na sala de vacina junto com o material e coloco, por exemplo, no auditório, e naquele dia o auditório não funciona para nenhum tipo de reunião de grupo, seja para idoso, seja para planejamento familiar, não importa. Então, a vacina passa aí para aquele determinado ambiente. Além disso, essa estrutura informal ela pode se dar de maneira interinstitucional. Se eu tenho 2, 3, 4 unidades que são subordinadas à mesma esfera central, eu, de repente, posso ter uma enfermeira que entrou de licença, eu posso negociar com a chefia do outro local que venha um determinado enfermeiro daquela unidade para suprir a falta, a carência que eu tenho aqui nesta unidade. E assim a estrutura informal ela se dá de diversas maneiras. Tá? Dentro do ambiente hospitalar existe troca de plantão, que é uma informalidade. Você não pode trabalhar amanhã, você conversa com o colega vai. Existe isso na rede pública. Na privada isso é mais criterioso. Não é assim que funciona, de maneira muito flexível. Então, as estruturas informais elas acontecem de diversas maneiras, né? E sempre são oriundas das relações sociais. Dentro desse contexto, nós temos organograma e fluxograma. O organograma ele é um diagrama, né? Representa graficamente uma imagem, né? É a estrutura formal da organização. E a gente, quando olha um organograma, a gente consegue visualizar as relações hierárquicas
dessa organização, a distribuição de serviços, setores, unidades. E nós também temos o fluxograma. Uma observação, esse organograma ele não pode ser uma teia de aranha muito complexa. Por quê? Quem faz parte daquele organograma não é só o diretor de uma unidade, o superintendente de enfermagem, o gerente de enfermagem, toda a equipe. Imagina vocês que uma policlínica aqui de Niterói tenha no seu organograma 40 profissionais de enfermagem vinculados a ele. É um número pequeno, que eles têm uma facilidade de entender, porque é uma equipe menor, tem mais proximidade, né, entre os profissionais, então é uma coisa que você, quando coloca o organograma lá na sala da chefia, que normalmente deveria ter, todo mundo sabe o que está ali. Quando a gente vai para a atenção básica, a equipe de enfermagem, às vezes, são 6 pessoas. E agora, quando a gente para pensar num hospital, esse organograma, né, é uma estrutura um pouco mais complexa, e às vezes temos 2.000 profissionais de enfermagem que estão ali dentro daquele organograma. Né? Todos nós estamos inseridos no organograma. E aí, como é que se dá? Você não pode construir um organograma, e a gente vai ver alguns exemplos complexos, que o indivíduo olha, acha que aquilo é uma teia de aranha. Um jogo de tabuleiro cheio de quadradinho que você tem que seguir a setinha. Não tem como, tá? Ele tem que ser flexível e fácil de interpretação. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã vocês podem estar construindo organogramas de verdade. Né? Já o fluxograma ele é uma representação de um esquema, um processo de trabalho, né? Um fluxo para, de maneira clara e descomplicando as ações, quem olha entende qual é o passo que tem que seguir no processo de trabalho. Né? E tem alguns símbolos padronizados, enfim, eu vou mostrar esses símbolos, mas eu não vou ficar martelando símbolo na cabeça de vocês. O que me interessa é que vocês entendam o que está por trás daquela imagem e qual é a diferença entre um organograma e um fluxograma. Bom, no fluxograma nós temos algumas imagens. Dependendo da forma geométrica, ele vai determinar o que quer dizer, né? É o início, é um processo pré-definido, é uma operação manual, ou seja, você tem que executar algum procedimento manual, é uma informação, é uma preparação, né? É um conector, o círculo. O que é um conector? Ele vai unir duas fases de um processo, ele vai unir duas partes diferentes de um processo de trabalho. Vamos tentar tornar isso um pouco mais claro, tá? Quando a gente pensa em fluxo, nós temos uns exemplos que eu trouxe na aula passada, que já estava nessa aula, naquele dia, que é assim, o início do processo, as questões que nos remetem a determinada tomada de decisão e a decisão final, né? É o desfecho final daquela sua processo decisório. Tem exemplos aqui da lâmpada, tá? E um exemplo simples, só de se você tem problema ou não. Mas eles mostram o fluxo, né? Normalmente sempre vai vir uma pergunta, né, um questionamento ou um problema, que é: a lâmpada funciona? Você tem um problema? Você tem possibilidades, sim ou não. Plugar a lâmpada, se a lâmpada estava desplugada, não. Você tem estava plugada, não, então você vai plugar. A lâmpada queimou, ela está plugada, ela queimou. Né? Se ela queimou realmente, você troca a lâmpada. Se ela não queimou e não está funcionando, você compra outra lâmpada também e troca. Uma coisa simples, são exemplos simples que a literatura traz de uma maneira clássica e por algumas décadas esses exemplos estão aí entre nós. E um fluxograma bem atual, né? O nome já entende o que é, Covid-19, e ele vem traçando o passo a passo. Né? O que quer dizer isso? Como se dá o processo de trabalho no fluxograma. Né? Então, nós temos aqui um determinado município do Espírito Santo, que ele traz o fluxo de Covid-19. Recepção.
pronto-socorro, aí vem oferecer máscara cirúrgica para todos os pacientes, comunicar ao enfermeiro do acolhimento sobre a presença do paciente com sinais e sintomas, aí passa, isso foi a recepção, vem para o enfermeiro do acolhimento. Ele encaminha o paciente para a avaliação da sala de triagem, analisa se o paciente se enquadra dentro da definição do caso, se for sim, solicita a avaliação médica do paciente, tá? E mantém um paciente neste local restrito acesso à área de trabalho. Se ele não se enquadra na definição do caso suspeito de Covid, ele passa pelo médico, né? Confirma o diagnóstico de Covid através de exame e ele vai ser encaminhado para a vigilância. Ele recebe a comunicação, registra a notificação. Ah, professor, a notificação, ela só ocorre em casos confirmados? Não. Casos suspeitos também são comunicados, tá? Notificados. E aí existe uma diferença entre número de notificações de casos suspeitos e número de notificações de casos confirmados. É porque existe o acompanhamento epidemiológico e o desfecho final vai aquela notificação de suspeita, ela se encerra como negativo ou abre outra notificação de caso confirmado. Então, é todo o processo de trabalho. Chega lá, registra a notificação e encaminha para o acompanhamento da atenção básica, ou seja, ele vai ser encaminhado para a atenção básica novamente, para que ele seja acompanhado para ver se ele vai agravar, porque a gente sabe que existe um delta T, né, um gap de tempo para esse exame positivar ou não, e aí em cima desse acompanhamento vai ser determinado se ele volta para a emergência ou se ele segue na vida dele em casa sem nenhum agravo. Eu só trouxe esse exemplo para a gente visualizar, tá, como se dá na prática esse fluxo. É sempre começa com um problema, ou seja, o indivíduo procurou o atendimento da emergência e ele vem no passo a passo e sempre vai ter uma hora, que no caso é aqui, para a gente dividir a nossa ação, a tomada de decisão. Se for sim, vai seguir para um lado, se for não, vai seguir para o outro. Na minha época de graduação, a gente recebia de brinde nas disciplinas o manual do Ministério da Saúde, que é muito pequenininho. Por exemplo, quando eu fui fazer a saúde da mulher, eu recebi o manual do Ministério da Saúde, o manual de saúde da mulher. Lá tinha um fluxo de atendimento para mulheres com suspeita de ST. Então, assim, se ela chega com queixa de dor em baixo ventre, você seguir uma conduta. Ao exame ginecológico, existe lesão? Existe secreção? Presença de pus, odor fétido? Não existe? Existe lesão? Ferida? Verruga? Cada observação que você ia ter naquele exame clínico e no relato dela, você seguiria uma conduta de medicamento. Por quê? Porque há 15 anos atrás, essa conduta levava a um medicamento final. Esse medicamento final nunca tratava uma só de IST, tratava mais de uma, porque até sair o resultado do exame, demorava, e aquela mulher, de repente, não voltaria à unidade, né? A gente sabe que acontece isso. Então, já era passado os medicamentos, eram prescritos os medicamentos para aquele determinado grupo. Por exemplo, se ela apresentasse secreção purulenta e odor fétido, pensava assim, clamídia, gonorreia, e já tratava os dois. Se tivesse lesão ferida, por exemplo, já se pensava em lesão, lesão primária e secundária de sífilis, já tratava sífilis e outro tipo de doença que você tivesse observado que seria uma possibilidade. Porque às vezes a gente sabe que o indivíduo chega com mais de um IST. Então, era assim, esse fluxo era determinado por tipo de tomada de decisão de tratamento que você deveria ter. Então, a gente volta para a estrutura organizacional na parte do organograma, né? E aí a gente começa a ver a divisão do trabalho. Por quê? Por especialização, normalmente. Tá? A gente vê a especialização de maneira horizontal. Vocês querem ver um exemplo de organograma bem interessante?
é a própria escola de enfermagem, onde nós temos a direção da escola e a subdivisão da escola é qual? São os departamentos, cada um dentro da sua especialização. Algumas escolas de enfermagem, isso acontece em um andar só. Né? Por exemplo, você vai na Unirio, o quinto andar ele é composto pela direção, né? Agora passou para o segundo, mas era no quinto andar, e os departamentos são todos no mesmo andar. Lá, nossa escola, cada andar é de um departamento. Enfim, existem subdivisões físicas, né? Mas na estrutura organizacional da escola de enfermagem Aurora de Afonso Costa, existe a direção e os departamentos, tá? E então a gente tem gerência financeira, produção, marketing, RH, isso é uma questão de organização de qualquer tipo de empresa. E assim, vamos pensar, a rede hospitalar ou atenção básica, por mais que seja pública, ou parceria público-privada, que é o tal do PP, é uma empresa. Funciona como uma empresa. Existe repasse de verba, existe pagamento, né? Existe indicador, existe serviço que você oferece. Você vende um produto na saúde. Nós vendemos um produto. Né? Por exemplo, se você não tem plano de saúde e você precisa ser atendido, você vai pensar o quê? Eu vou no hospital Maria Joaquina. Por quê? Porque lá o pessoal é bem atendido. Eu estou vendendo um serviço. Tá? Estou passando, não vai no hospital João José não, porque aquele hospital João José é horroroso. Né? Existe a venda de um serviço. E esse custo, a venda desse produto, ele existe. Tá? Só que a gente, e a população mais ainda, não é educada para entender dessa maneira. Então, é uma empresa, tá? A gente tem que pensar no serviço de saúde como uma empresa. Então, nós temos a especialização, o conhecimento acarreta, qual é a área de conhecimento de cada um, tá? A gente vê que existem níveis hierárquicos. Por exemplo, nós temos aqui nesse tipo de organograma, nós temos a especialização vertical, ou seja, até aqui existe uma horizontalidade. O que quer dizer isso? Estão no mesmo nível hierárquico. A partir deste nível aqui, eu acho que vocês devem estar vendo o mouse mexendo para um lado e para o outro aí. A partir deste nível aqui, a gente passa a ter uma especialização vertical. O que quer dizer isso? Nesta coluna, todos têm a questão da produção como o seu carro-chefe de trabalho. Aqui a parte comercial e aqui recursos humanos. Tá? Quando na organização se vê a necessidade de aumentar a qualidade da supervisão, ou seja, precisa de mais supervisão pelo número, um grande quantitativo de processos, de profissionais, enfim, vocês viram isso na aula de supervisão, a gente gera também mais nível hierárquico. Né? Uma empresa menor, uma unidade de saúde menor, a atenção básica lá, a estratégia de saúde da família, o médico de família ele é pequeno. Né? Uma unidade pequena com poucos profissionais. A gente não precisa de tanto nível hierárquico. Por quê? A quantidade de processos e pessoas a serem supervisionadas são menores. É diferente do Antônio Pedro, por exemplo, que nós temos milhares, né, de pessoas sendo atendidas e nós temos centenas de profissionais de enfermagem. Com certeza, o RH da enfermagem do Antônio Pedro ele não é menor do que 700, 800 funcionários. Com certeza. Né? Pela quantidade de setores, de serviços. Nós temos serviço no Antônio Pedro de diagnóstico, de tratamento, né, terapêutico, de intervenção e de reabilitação. Né? Todos os níveis de atenção que o SUS preconiza. Então, nós temos uma estrutura grande, né? Ela necessita de mais níveis hierárquicos para que a gente tenha uma qualidade do serviço prestado e uma supervisão adequada dentro do número de profissionais que nós temos atuando. A divisão do trabalho, né, ela relaciona-se direto com a autoridade e responsabilidade. E aí, a gente vem pensando aqui, o nível mais alto dessa pirâmide, ele é um nível estratégico,
ou seja, é que vai elaborar as estratégias que vão ser executadas pelaquela instituição ou que vão elaborar as estratégias para o planejamento, execução e tomada de decisão em alguns momentos. O segundo nível, né, aqui seria a divisão de enfermagem, direção de enfermagem, gerência de enfermagem, vai variar de instituição. O segundo nível é o nível gerencial, onde estão os departamentos. Por exemplo, eu trabalhei no Instituto de Cardiologia, era gerente de enfermagem, e eu tinha um coordenador de bloco. O que era esse coordenador de bloco? Que está aqui nesse meio. Ele era coordenador de todas as unidades intensivas. O outro coordenador era o coordenador das enfermarias. A outra coordenação era a coordenação de todos os serviços de intervenção, inclusive centro cirúrgico e CME. O outro bloco que eu tinha, que tinha um coordenador, era o coordenador de todos os serviços de diagnóstico, que é desde o laboratório, exame laboratorial, até tomografia, eco, e por aí vai, raio-x, não importa. E o último nível, que é o nível operacional, quem é? São as equipes. São os enfermeiros plantonistas, os enfermeiros rotinas, o enfermeiro lá da equipe da atenção básica, são os técnicos de enfermagem que estão trabalhando, os auxiliares de enfermagem que ainda existem, não se formam mais, mas ainda existem. Na rede pública a gente tem um número bem considerável ainda de auxiliares de enfermagem. Então esse é o nível de hierárquico, mas também vem a questão da autoridade e responsabilidade. Quando a gente pensa em olhar uma pirâmide, isso é uma questãozinha que concurso público adora. Adora a questão de pirâmide, residência, às vezes já caiu. Eu já fui professor de preparatório, tá, gente? Então, na minha área, eu sei mais ou menos quais são os pontos que a galerinha gosta, né? Então, essas pirâmides, eles adoram. Quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa nessa pirâmide da esquerda. Por quê? A quantidade de pessoas aqui no pico, no ápice ali, é muito menor. Então, a autoridade, a base é muito mais abrangente, muito mais larga. Por quê? A quantidade de pessoas que são de execução das tarefas é maior. Tá? E aí vem autoridade. É o direito que determina o poder para ordenar, o poder exercido para fazer com que alguém cumpra as metas determinadas. É o poder delegado. O que quer dizer isso? O profissional que encontra-se investido de um poder que lhe foi outorgado. Ou seja, eu estou aqui e eu estou aqui por algum motivo, ou fui eleito, ou fui designado, ou já vim para ocupar esse cargo aqui na ponta da pirâmide, e eu tenho o poder delegado. Eu foi delegado para mim o poder, e eu delego às pessoas a execução das tarefas. A responsabilidade é uma pirâmide inversamente proporcional. Por quê? A responsabilidade é muito maior quem está aqui no topo da pirâmide. E aí a gente tem uma questão. A responsabilidade ela nunca pode ser delegada. Por quê? Quem está aqui tem que assumir a sua responsabilidade. Eu não posso delegar o que me compete para o nível que está abaixo. Aqui na base da pirâmide, nós temos um número muito menor de pessoas com essa questão da responsabilidade, que é responsável por uma determinada situação. E aí a gente lembra do código de ética e das nossas atribuições, responsabilidades, enfim. Por exemplo, você é gerente de enfermagem e ocorreu um erro de uma enfermeira que executou um procedimento de maneira equivocada, aquele paciente, por exemplo, teve um evento adverso. Pode vir a óbito, pode não vir a óbito, mas ele teve um evento que não era esperado. Ela é a responsável por executar e realizar aquele procedimento. Porém, a sua responsabilidade como gerente, diretor de enfermagem, coordenador, ela não é menor, pelo contrário, ela é muito maior, porque você é responsável por toda a sua equipe, inclusive no processo de capacitação, educação, e supervisão do exercício profissional dessa equipe. Então, assim, para a gente entender
que autoridade e responsabilidade são pirâmides de relações inversas, tá? Bom, e nós temos nessa questão da estrutura organizacional, supervisão. Foi falado para vocês um pouco da supervisão, né? Se eu não me engano, foi a professora Miriam. Professora Maritza, se for a senhora, me desculpa, tá? Perdoe meu lapso de memória. Amplitude de supervisão, a gente compreende que o número de subordinados que uma chefia pode supervisionar, ele depende muito do quantitativo direto, né? Quanto maior a amplitude, ou seja, quanto mais profissionais nós temos, maior a necessidade de distribuir, né, as responsabilidades de supervisionar. Então, a estrutura organizacional ela mostra isso. E tem uma questão também de centralização e descentralização, que quanto o grau de descentralização depende do modelo gerencial, né, que a gente executa. Se nós temos, numa atenção básica, né, lá no Médico Família, Estratégia de Saúde da Família, um grupo profissional pequeno, né, uma equipe de profissionais pequena, nós temos um quantitativo populacional que é atendido também que é menor. Nós temos necessidade de centralizar todas as nossas ações, nós temos a necessidade de ampliar, né, a nossa supervisão? Não. Nós temos que ter uma equipe alinhada com o nosso processo de trabalho para que não haja nenhuma falha no processo de comunicação. E aí vem a figura do líder, né, a questão da liderança. Agora, se a gente passa por uma policlínica na atenção básica e já tem 4 vezes mais, 5 vezes mais o número de profissionais, e é uma referência para algumas dezenas, às vezes, de unidades de médicos de família, a gente tem que aumentar a nossa centralização na tomada de decisão, tá? E também aumentar a supervisão que a gente exerce sobre todos esses processos que são oferecidos. Nós temos vantagens e desvantagens nesse processo de centralização, né? As vantagens da centralização, que as decisões são tomadas por quem tem uma visão geral, ou seja, eu sou chefe, eu sou gerente, sou diretor, então a decisão é minha porque eu penso no todo, tá? Teoricamente eu sou preparado, sendo que esse teoricamente foge um pouco à regra, porque nós sabemos que existe uma troca aí de indivíduos, né, que ocupam determinados cargos por questões políticas. Isso fragiliza um pouco o processo. E cria uniformidade, ou seja, eu tomo uma decisão baseada no objetivo que eu tenho e delego o que eu decidi para os demais membros dessa estrutura organizacional que são subordinados a mim. Só que, né, como eu já falei no outro momento, a gente pode ocasionar o que? A demora da decisão. Eu tenho um problema que está acontecendo agora, por exemplo, na testagem de HIV e ST. E aí, até eu tomar uma decisão, né, que é centralizada no diretor ou na chefia, isso pode demorar. Eu posso não ter o efeito que eu desejo. Aquele problema é agora. Então, tem que tomar uma decisão agora. E aí, o enfermeiro que está lá naquele momento, ele tem que ser responsável por tomar a decisão. E aí vem a questão da vantagem da descentralização. É quando você tem uma maior rapidez na tomada de decisão. Tá? E a resolução do problema é por quem vivencia, ou seja, eu sou enfermeiro que realizo testagem de HIV e ST, né, hepatite, sífilis. Eu também participo de um grupo de planejamento familiar, o que seja, e vem um usuário levantar uma questão para mim e ocorre um problema porque, por exemplo, foi realizado um exame, o exame deu negativo, só que 3 semanas depois ele apareceu com uma lesão, procurou um serviço de emergência, o serviço de emergência fez a testagem para sífilis, deu positivo, ele voltou lá e agora foi encaminhado para receber o tratamento, porque na emergência de repente não tinha o tratamento naquele momento. Existem várias possibilidades, gente. É SUS, né? A gente trabalha no Iraque sem saber às vezes. Então, a gente tem que tomar decisão. Eu testo ele, eu tenho que notificar, eu tenho que chamar o chefe da vigilância, eu tenho que deixar ele solto na unidade para ele desistir e ir embora? Não. Eu vou testar ele novamente, eu vou receber aquele resultado e já vou encaminhar ele direto para o
para o infecto ali, o médico responsável por fazer a prescrição, para ser consultado e disponibilizar o tratamento para ele. Acompanha aquilo e depois leva na infecto para fazer a notificação. Então, assim, estou dando um exemplo do nosso dia a dia de atenção primária, atenção básica, que pode ocorrer, tá? Mas existem várias possibilidades, vários desfechos dentro do nosso serviço público, né? Bom, nós temos alguns tipos de estrutura organizacional. Linha staff, funcional, linear, e a gente vai trabalhar um pouquinho o que é cada uma delas, tá? A linha linear, o que quer dizer isso? Ela é uma estrutura mais simples. É uma das mais antigas que a gente tem na literatura, né? E como a gente percebe, ela tem uma hierarquia bem definida, tá? Os quadradinhos bonitinhos, uniformes, tá? E a gente traz a organização militar e religiosa como os digital influencers dessa organização, desse tipo de estrutura, tá? Ela foi proposta lá por Fayol, né, no século retrasado, e ela ainda é utilizada em várias instituições. Existem entre os superiores subordinados linhas diretas. O que são as linhas diretas? São essas linhazinhas mesmo que estão aqui. O que quer dizer isso? O A é o topo da hierarquia por linha direta. Perdão, eu esqueço e clico no slide. Por linha, essa linhazinha aqui direta, o B está hierarquicamente subordinado ao A. E assim sucessivamente nas linhas, né, inferiores. Essas linhas, elas dizem a relação direta de subordinação, tá? É autoridade e responsabilidade. Eu já trabalhei em instituição que eu era o H, e eu tinha um problema, eu nunca poderia me reportar ao B, por exemplo, porque na estrutura eu sou subordinado ao B. Só que antes do B, eu tinha que me reportar à chefia direta, imediata, e dentro dessa linha aqui, bem direcionada, eu tinha que me reportar ao F. E tinha que ser assim. Se eu pulasse uma cadeia dessa, eu era chamado a atenção, né, por insubordinação. Então, existem vários tipos de estruturas que compõem as instituições de saúde. A estrutura organizacional funcional, ela tem como base a supervisão funcional. O que quer dizer isso? Ela nega uma unidade de comando, pois a autoridade é funcional, ou seja, baseada na especialização, né? A decisão ela ocorre diretamente por especialistas. O que isso quer dizer? Dentro da organização, se eu sou da área materno-infantil, quem toma a decisão da área materno-infantil são os profissionais da área materno-infantil, tá? Diretamente. Se eu sou da área de terapia intensiva, quem toma as decisões são, né, as autoridades naquela instituição que atuam na área de terapia intensiva. Então, a gente especifica dentro dos grupos, como o nome já diz, específicos, né? Não tem como, é redundante, mas é assim. Nós temos a organização que é uma linha acessória, que ela busca incrementar as vantagens da funcional, permite a manutenção da hierarquia e da especialização, e aí nós temos alguns órgãos assistentes, né? Por exemplo, ela não tem, eu vou mostrar um exemplo, ela não tem autoridade sobre os demais, mas ela vem assessorar. Na rede hospitalar, por exemplo, nós temos o controle de comissão de infecção hospitalar, que é a CCIH. Ela é um órgão de assessoria. Ninguém da CCIH é chefe de nenhum setor, mas ela assessora todos os setores. Na atenção básica, nós temos um setor que é a vigilância epidemiológica, que ela, em alguns municípios, ela tem a sua função de assessoria. Ela não coordena os demais, mas ela assessora todos. Por quê? Porque as notificações são todas passadas por lá, porque ela que acompanha os casos, faz o acompanhamento epidemiológico, ela que vai controlar, vai dizer se algum tipo de vacina pode ter contraindicação ou não. Normalmente, ela vai assessorar nesses quesitos. Mas isso depende de município para município. Por isso que é importante o organograma, porque quando você for trabalhar lá
no município de Conceição de Macabu para receber 15 mil reais como enfermeiro, né, recém-formado da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, desta turma agora, ou seja, imagina, você tem que chegar e vai trabalhar e vai olhar o organograma. Vou trabalhar em tal setor, mas o que esse setor faz? A gente é subordinado a alguém? Eu só acessório as pessoas? Então eu tenho que saber se eu acessório os demais serviços. Então a gente tem que saber aonde nós estamos inseridos. E a linha staff, né? A linha staff é a característica da linha e do staff. Nós temos a linha é quem decide e o staff é quem assessora. Na linha, nós temos dentro desse aspecto, né, atuação, atividade, responsabilidade e exemplo. Nós temos uma diferença que são claras, né? Quem executa e quem dá consultoria. Quem comanda o trabalho, ou seja, o processo de trabalho, e quem recomenda as alternativas de trabalho. Quem busca os resultados ou quem planeja as sugestões. O gerente de departamento e gerente de staff. No caso dos casos que eu comentei, nós temos a diferença. Quando tem o staff, a assessoria, são os casos que eu falei, né? CCIH, a vigilância epidemiológica, que na rede hospitalar também existe, não é só na atenção básica, né? Só que com outra característica, vai trabalhar em cima das metas da segurança do paciente, de outras questões, diferentes da atenção básica, que vem trabalhando com as notificações, sala de vacina, HIV e ST, são estruturas parecidas, mas com ações um pouco diferentes devido ao perfil da população que é atendida. Nós temos a estrutura linear, como a gente mostrou, ela é bonitinha, tá? Ela delimita certinho quem está no poder, quem está na hierarquia. A funcional, como é uma questão de especialização, ela seleciona todos e normalmente vem na mesma linha horizontal, ou seja, todos são hierarquicamente iguais, porém dentro da sua especialidade. E staff, que é dentro de uma determinada instituição, existe a hierarquia superior, diretor, superintendente, não importa a denominação, os setores específicos, e aqui vem a consultoria, né? O staff, que é a assessoria. E aí o caso que eu falei, que é a CCIH, vigilância, enfim, outros setores que possam estar aqui também. Aí temos um exemplo, tá? De um hospital que tem um departamento de enfermagem. Nós temos duas linhas acessórias, ou seja, duas linhas staff, porque eles são assessoria, que é comissão de ética, nós temos o conselho deliberativo, o conselho de gestores e os conselhos técnicos. São duas caixinhas que vão mostrar o quê? O que cada um assessora a este departamento aqui. Depois nós temos, com essa linha direta, tá? Nesta linha direta, nós temos o quê? Ô, meu pai! Nós temos as divisões por especialidade. Enfermagem clínica, enfermagem cirúrgica, materno-infantil, pacientes externos. E aí, dentro de cada especialidade desta, vem a questão da clínica médica, terapia intensiva, hemodiálise, aqui centro cirúrgico, clínica cirúrgica, CME, hospital dia, obstetrícia, alojamento conjunto. Então, nós temos neste exemplo aqui todos os três exemplos que a gente falou anteriormente. Tá? A staff como assessoria, tá? A funcional como especialização e a hierárquica linear, né, que são as especialidades dentro de um mesmo bloco. Normalmente, dentro da gerência de enfermagem, a gente tem isso aqui lá colado no quadrinho para que todo mundo veja, para ninguém ficar perdido. Tá? Ah, com quem eu me reporto? A quem eu tenho que falar? Com quem que eu tenho que resolver? Ah, eu faltei. Com quem é minha troca? Eu tenho que minha escala, eu vejo com quem? Ah, quem é o responsável? Gente, eu preciso de uma enfermeira que eu estou sem dois enfermeiros, por exemplo, no pronto-socorro. Eu vou trocar da onde? Eu vou tirar lá da unidade neonatal, vou levar para o centro pronto-socorro. Não é só
o que faz quem faz, mas também lembra da informalidade? Eu também tenho coerência no remanejamento de pessoal, no remanejamento de material, né? Se eu pensar que no pronto-socorro infantil acabou, por exemplo, o scalp 24, eu preciso dele, eu vou correr aonde? Onde vai ter? Na unidade neonatal. Então, existe uma coerência de atividades das relações formais e das relações informais que existem no nosso dia a dia. Esses modelos, eles são modelos propostos há alguns bons anos, né? Onde a sociedade, as instituições, elas tinham um outro processo de trabalho, que era muito mais duro, enrijecido e formal. Hoje a gente sabe que a informalidade ela tem vem a ser preponderante em várias instituições. Porém, ela tem pontos positivos? Tem pontos positivos, mas a gente tem alguns pontos negativos dessa informalidade. Porém, o que se preconiza, né, na estrutura organizacional moderna é a estrutura matricial, que é uma estrutura inovadora com baixo nível de formalização, ou seja, a gente tem menos processos formais, hierarquias, subordinação, né? Consideramos as relações informais, né, as necessidades do dia a dia, aquela conversa, às vezes, de um setor para o outro, pegar o telefone, Maria, oi, Joana, eu estou precisando disso, será que a gente consegue resolver? A gente consegue sim, peraí, resolveu. Então, a gente tem uma agilidade, às vezes, na resposta, né, ao problema. A gente tem uma divisão de trabalho que ela é por programa, por projeto. Hoje existem várias instituições, até instituições renomadas, que trabalham com setores específicos de programas e projetos. Há, inclusive, capacitação de profissional, contratação de profissional. Nós temos hospitais hoje que contratam profissionais específicos por conta de programas e projetos. Por exemplo, eu tenho um projeto de uma determinada instituição e aquele projeto visa melhorar a qualidade da assistência a neonato, né? Aos neonatos. Então, o que eu vou fazer? Normal, isso acontece. Dentro de um hospital público, às vezes universitário, tem aquele setor da ANEL, estou chutando, tá? Estou trazendo um exemplo, que tem um projeto ali dentro, um programa, recebe uma verba extra separada, então eu tenho aquele setor todo novo, todo bonitinho, nem parece que eu estou dentro do SUS, de um hospital universitário é vinculado tanto ao MEC quanto ao Ministério da Saúde, todo novinho, cheio de enfermeiro trabalhando, não falta material. Por quê? Porque existe também essa questão dos projetos e programas que dão suporte a alguns setores, às vezes até a instituições. Tá? Buscam manter as unidades funcionais, ou seja, a gente tenta não criar vínculo vertical de cima para baixo, é o que a gente não preconiza a horizontalidade das relações, da tomada de decisão, vem a questão da liderança, né? A diversificação de perfis profissionais de tomada de decisão, e vem o conceito também de equipe multiprofissional, um conceito que é utilizado muito na rede hospitalar, que é o round de enfermagem, né, o round do setor, perdão, de enfermagem. Existe o médico enfermeiro, ou a pessoa responsável da CCH, existe a fono, a fisioterapia, enfim, você misturar os conhecimentos para que a gente tenha uma maior qualidade nas nossas ações. A gente tem um exemplo, que é esse tipo de organograma, tá? Que ele existe uma questão aqui hierárquica, só que é um misto, né? A gente tem a hierarquia aqui de autoridade, que é o gerente de um determinado produção, venda, mas também a gente tem um produto A, B e C. E o que acontece? Eles se cruzam tanto na horizontal quanto na vertical. O que isso quer dizer? Que nós temos dois pensamentos, duas propostas, uma amplitude no pensamento, na proposta de tomada de decisão, de planejamento. A gente tem dois olhares, às vezes mais do que dois, para as necessidades da nossa equipe, pelo perfil,
o perfil do nosso cliente, que no caso nós somos os usuários do SUS, os pacientes, mas não deixamos também de lembrar que a nossa equipe profissional também tem que ser vista com bastante carinho, atenção e dedicação. Existem empresas que chamam de colaboradores, outras de equipe, né, funcionários. Então, o colaborador é aquele que colabora para a execução, né, para a qualidade do nosso trabalho. Eu não vejo o enfermeiro como um funcionário que está ali para exercer só a função dele. O colaborador é alguém que colabora com pensamentos, com ideias criativas, né, que ele tem uma liberdade de pensar, de agir dentro, óbvio, de uma coerência da instituição, né? E aí nós temos também a questão do projeto, uma estrutura com base em alguns projetos. Bom, essa é a questão do projeto, muito comum em instituição de pesquisa, tá? Instituição pública de pesquisa, por exemplo, a COP, o FRJ, e como exerce trabalhos diretamente com a Petrobras, eles têm um organograma de determinados setores e trabalham com esse tipo aqui, né, de organograma, que são projetos específicos, gerentes específicos, mas eles se cruzam, né, entre os projetos, os processos de trabalho. E aí nós temos um exemplo, por exemplo, da qualidade de vida do trabalhador, que é muito interessante, que é uma cultura organizacional. A gente trabalha o contexto de produção de bens e serviços, no nosso caso, né? Saúde, quais são as condições de trabalho que a minha equipe tem, como se dá o processo de organização do trabalho e quais são as relações sociais de trabalho. Isso aqui vai embasar um pensamento. Qual é o custo desse trabalho? Tá? Qual é o custo desse trabalho? Será que o custo é só o salário? Claro que não. O custo de um trabalhador, de um trabalho realizado com qualidade, não é só aquele salário que você é remunerado. Existe essa dicotomia prazer e sofrimento. Será que minha equipe tem prazer em trabalhar ou se ela sofre para trabalhar? O sofrimento mental, o adoecimento mental, a gente sabe, a professora Maritza sabe, domina muito mais esses aspectos, né, da saúde do trabalhador, e ela pode colaborar depois se ela quiser, fica à vontade, tá? Será que a gente sabe que o adoecimento mental ele é o grande vilão das instituições de saúde, né? Algumas síndromes, alguns afastamentos que nós temos na área da saúde são de origem mental, né? Por conta do adoecimento mental. Então a gente tem que pensar nisso, né? Estratégias de mediação. O fracasso ele tem que ser pensado, porque em cima do fracasso, do possível fracasso ou dos casos de fracasso, a gente pode pensar em estratégias para diminuir esse risco que é o adoecimento, ou estratégias que revertam isso em sucesso, em saúde, né? Então, isso tudo tem que ser pensado quando a gente vai implementar um organograma, uma estrutura organizacional de uma instituição. E, em algum momento, a gente pode rever isso, a gente pode alterar, a gente pode propor mudanças, a gente pode propor capacitação para mudar a cultura organizacional, para que a gente sempre tenha um processo de evolução na organização do nosso trabalho, tanto vinculado como na autoridade, na hierarquia, quanto na responsabilidade.